Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana. Arro, aqui é Selene de Hecate, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na nossa série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Geb. Mas antes da gente começar a falar sobre Geb, eu já vou pedindo para você deixar o seu like, deixa também aqui seu comentário, conta para mim se você cultua Geb, se você já conhecia esse deus, se você tinha curiosidade de conhecer sobre ele, mas ainda não tinha tido oportunidade. E se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. E mais, se você gosta do meu trabalho, quiser e puder, você pode ajudar que eu continue a fazer ele, tá? Você pode enviar um super chat, um super sticker, um valeu demais. Você pode se tornar membro do clube de canais ou você pode enviar um pix de qualquer valor para a chave que está relacionada aqui embaixo na descrição do vídeo. Sua ajuda vai ser sempre muito bem-vinda para que eu possa continuar, né? Para que eu possa manter esse trabalho aqui no YouTube, tá? Então vamos falar sobre Geb. Geb é o deus egípcio associado à terra e membro da Enéade de Heliópolis. Os egípcios acreditavam que honrar Geb era essencial para garantir a fertilidade da terra e a prosperidade agrícola. Ele é o responsável pela fertilidade e pelo sucesso nas colheitas. Acreditava-se que suas risadas criavam terremotos e que ele permitia que as plantações crescessem. Além de representar a terra com toda a sua generosidade, Geb é considerado como tendo transmitido a soberania sobre o cosmos de Atum, Exu, para o Exir, ou Osíris, e desempenha um papel fundamental na concessão dessa soberania a Eru-Saaset, ou Horus, no conflito entre esse último e Set. Já tem vídeo aqui no canal, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Exir Osíris, Heru, ou Horus, e sobre Set. Geb era tão admirado como governante que o trono egípcio era conhecido pelo epíteto Sede de Geb. Geb é frequentemente representado como um homem deitado que pode apresentar o falo ereto em direção a Nut, né? Ele sob o arco da deusa Nut, que é a deusa do céu. Já tem vídeo sobre Nut aqui no canal, também na playlist sobre os deuses e deusas. Geb é o suporte físico do mundo material, sempre deitado sob a curva do corpo de Nut. Em forma humana, ele pode ser representado sem coroa, nesse caso de pé, segurando um cetro Ankh, que é a cruz ansata, e o cetro Uas. Ele também pode ser representado como um deus mumiforme parado em um santuário, ou como um deus agachado com o cetro no colo, ou como um deus agachado com uma pena de avestruz no colo, ou como um deus entronizado com um manto justo do qual sobressaem seus braços, com o qual segura uma cruz ansata ou a Ankh e um cetro, ou melhor dizendo, a Ankh seria um cetro. Geb pode ser representado como um deus em pé que tem um ou dois braços levantados, ou como um deus com o braço dobrado na frente do peito da barca solar, ou como um deus com braços pendurados na barca solar, ou como um deus em pé com um vaso e uma vara nas mãos, ou como um deus com falo semi-ereto deitado no chão e acima dele está Nut, que é erguida por Shu. Geb apresenta uma pele verde e seu corpo é coberto por folhas de junco. Ele pode ser representado como um deus nu e acima dele está Nut e entre os dois está a barca solar, ou ainda junto com Nut, quando criança, em uma plataforma, incluindo um olho Udjat em um círculo, no topo de uma estela. Geb pode ser representado também usando coroa, nesses casos, como uma múmia com coroa branca, como um deus com a coroa branca, como um deus com a coroa Geb, que é a combinação da coroa vermelha com a coroa Atef, como um deus itifálico com a coroa Geb de pé sob um pedestal Ma'at, como um deus itifálico de pé com a coroa Remhem em um cap,
e acima de seu braço levantado está um chicote, como um deus com a coroa composta da coroa dupla e coroa Tef em sua cabeça, como um deus agachado com um ganso na cabeça e uma Ankh na mão, como uma múmia com cabeça humana e barba divina, e acima dele está escrito Geb. Ele pode ser representado ainda em forma de cão, sendo um galgo malhado, que é um dos animais do 18º nomo do Alto Egito. Ele pode ser representado em forma de lebre ou coelho, na proa da barca solar, como um deus de pé com cabeça de lebre e coelho que segura uma longa vara com ambas as mãos. Ele pode ser representado em forma de um babuíno, nesse caso um babuíno em pé sobre um estandarte com um disco e uma lua crescente na cabeça. Ele pode ser representado na forma de um carneiro, nesse caso um deus com cabeça de carneiro, com chifres de carneiro horizontais e uma coroa branca. Ainda pode ser representado em forma de um falcão, sendo um deus sentado com cabeça de falcão e a coroa dupla. Ou ainda pode ser representado como um pássaro Ba com cabeça de falcão. Geb ainda pode ser representado na forma de uma garça de pé em um pedestal, como um crocodilo reclinado diante de um sicômoro, e ainda em forma de cetro de cobra ereta, uma espécie de caduceu que espalha fogo, e na extremidade inferior da haste há uma faca semi-ereta. O animal representante de Geb era o ganso, e ele era comumente representado usando um ganso na cabeça. Seu corpo à terra foi chamado de casa de Geb. Ele também é às vezes retratado com a pele verde e com plantas crescendo no seu corpo. Geb foi o primeiro rei ou faraó do Egito e é visto usando o cocar de um governante do Egito. Esses cocares cerimoniais eram os nemes, que era uma espécie de pano listrado, ou o kat ou hat de pano liso usado pelos faraós. Esses cocares reais eram amarrados na parte de trás da cabeça com lapelas, abas decorativas que caíam em ambos os lados do rosto. Geb também é representado usando o cerimonial Ozird, ou a barba divina, com um cacho apontando para cima. Os faraós vivos usavam uma barba reta. Somente quando morressem eles poderiam usar o Ozird. A pele verde simboliza o crescimento e a regeneração, com roupas brancas refletindo o branco da mumificação, que são referências diretas ao submundo egípcio, chamado Duat. Tanto Geb quanto Osir, ou Osíris, foram retratados com pele verde, mas às vezes também eram mostrados com pele negra, que simbolizava a morte e a vida após a morte. Quaisquer deuses com símbolos negros, como o símbolo de chacal, no caso a cabeça de chacal de Anubis, ou Yinepu, estavam intimamente ligados à morte e à vida após a morte. Já tem vídeo sobre Yinepu Anubis aqui no canal, também na playlist sobre os deuses e deusas. As vestes brancas de Geb simbolizam os invólucros de uma múmia. Geb é retratado segurando a Ankh. A gente já falou nisso, e é importante falar que a Ankh, ou cruz ansata, é conhecida como a chave da vida. A Ankh representava a vida física, a vida eterna, a imortalidade. A representação mais antiga em um relevo fragmentário de Geb era de um barbudo antropomórfico acompanhado de seu nome, datando do reinado do rei Djoser, durante a terceira dinastia, e foi encontrada em Heliópolis. Mais tarde ele também poderia ser representado como um carneiro, um touro, um crocodilo, e esse último em uma vinheta do Livro dos Mortos da senhora Heri Eben, no Museu Egípcio do Cairo. O nome de Geb foi pronunciado como tal a partir do período grego e foi originalmente lido erroneamente como Seb, com a letra S. Geb também foi referido como Herpa, significando o chefe hereditário dos deuses e o pai dos deuses, em referência aos seus famosos filhos. Também foi chamado Keb com um B, Keb com 2 Bs ou Geb com 2 Bs. Na Enéade Heliopolitana, que é o grupo de 9 deuses criados no início do único deus Atum ou Ra, Geb é um marido e irmão de Nut, o céu ou firmamento visível diurno e noturno,
e filho dos elementos primordiais anteriores, Tefnut, que é a umidade, e Shu, que é o vazio. Geb é neto de Ra, em algumas fontes seria neto de Ptah, e junto com Nut é pai de Uezir-Osíris, Aset ou Isis, Setesh ou Set, Nebetiret ou Neftis e de Heruê ou Horus o mais velho. Em conexão com o deus Sol, Ra, que é o corpo de Geb, instrui e comanda os deuses das horas em suas horas. Geb deve vigiar Ra sobre as cobras que estão dentro dele, porque Ra as teme. Geb conhece seu poder mágico, porém Ra não conhece. Já tem vídeo sobre Ra aqui no canal. Já tem de todos os filhos de Geb aqui também no canal os vídeos. Ou seja, de Uezir-Osíris, de Heru, não tá como Heru, mas enfim, Heruê ou Horus. Já tem sobre Set, sobre Aset ou Isis e sobre Nebetiret ou Neftis. E sobre Ra também, aqui no canal. De acordo com a mitologia egípcia antiga, Geb e sua consorte Nut, que também já tem vídeo aqui, eram inseparáveis, não deixando espaço entre o céu e a terra para Atum-Ra continuar criando. Então, sob as ordens de Atum, o pai de Geb e Nut, ou seja, Shu, separou à força o irmão e a irmã, que também eram casados. Shu ergueu Nut para formar o céu. Geb estava originalmente envolvido com Nut e teve que ser separado dela por Shu, o deus do ar. Consequentemente, em representações mitológicas, Geb era mostrado como um homem reclinado, às vezes com seu falo ainda apontado para Nut. Geb e Nut juntos formariam a fronteira permanente entre as águas primitivas e o mundo recém-criado. Há especulações entre Shu e Geb sobre quem foi o primeiro deus-rei do Egito. A história de como Shu, Geb e Nut foram separados para criar o cosmos está agora sendo interpretada em termos mais humanos, expondo a hostilidade e o ciúme sexual. Entre o ciúme entre pai e filho e a rebelião de Shu contra a ordem divina, Geb desafia a liderança de Shu. Geb toma a esposa de Shu, Tefnut, sua mãe, como sua rainha principal, separando Shu de sua irmã e esposa, assim como Shu havia feito com ele anteriormente. No livro da Vaca Celestial está implícito que Geb é o herdeiro do deus Sol que partiu, de Ra. Depois que Geb passou o trono para Uezir ou Osíris, seu filho, ele assumiu o papel de juiz no tribunal divino dos deuses. A relação especial entre Geb e Osíris é enfatizada na tendência de hipostatizá-la como a filiação. Essa relação é recíproca. Enquanto Geb fornece a Osíris a continuidade da existência através da continuidade da matriz natural da vida, Osíris fornece a Geb um campo de manifestação na medida em que Osíris é o ser pessoal dos organismos mortais. No feitiço 575 dos textos do Caixão, por exemplo, o operador que não é mais literalmente real afirma que, abre aspas, eu reuni os tronos de Geb para ele, e suas almas estavam no abismo, ou Num. Estejam unidas. Fecha aspas. O ser mortal cumpre assim um objetivo inerente a Geb desde o início. Às vezes parece que o que Geb fornece ao ser mortal é algo como concretude elementar, sendo a Terra um símbolo de solidez. Na declaração 570, o rei pede a Geb para equipar-me com a minha forma. O papel de Geb na remontagem de Osíris é explicado no enunciado 536, onde Geb o pesca fora da água, coloca seus ossos em ordem, firma as solas dos pés e limpa as unhas das mãos e dos pés. Nessa descrição são enfatizadas as partes do corpo que são firmes e resistentes como a terra, assim como as solas dos pés, cujo contato com a terra implica em ficar de pé. Da mesma forma, Geb é associado às costas no enunciado 539, um feitiço para a divinação dos membros do corpo. Em alguns textos, parece que Geb é o responsável de forma abrangente pela ressurreição, pelo menos seus aspectos corporais mais concretos. Por exemplo, no feitiço do texto dos Caixões, número 20.
Sua associação com a vegetação, a cura e às vezes com o submundo e a realeza trouxeram a Geb a interpretação ocasional de que ele era o marido de Renenutet, uma deusa menor da colheita e também zeladora mitológica. Já tem vídeo sobre Renenutet aqui na playlist sobre os deuses e deusas, tá? O significado de seu nome, Renenutet, é cobra que amamenta. Então, ela é a zeladora mitológica do jovem rei na forma de uma cobra, que também poderia ser considerada a mãe de Neheb-Kau, um deus cobra primordial associado ao submundo. Geb era frequentemente temido como pai das cobras. Um dos nomes da cobra era Filho da Terra. Em um dos feitiços do texto do caixão, Geb foi descrito como o pai da cobra mitológica Neheb-Kau nos tempos primitivos. Geb também poderia ser considerado como a personificação da terra fértil e do deserto árido, este último contendo os mortos, ou libertando-os de suas tumbas, metaforicamente descrito como Geb abrindo suas mandíbulas, ou aprisionando aqueles que não são dignos de ir para o campo dos juncos. Neste último caso, um de seus atributos sobrenaturais era um sinistro bastão com cabeça de chacal, chamado O Poderoso, erguendo-se do solo ao qual os inimigos poderiam ser amarrados. Geb estimula o mundo material dos indivíduos e lhes assegura enterro no solo após a morte. Ele umedece o corpo humano na terra e o sela para a eternidade do túmulo. Além disso, Geb é um dos deuses que assistem à pesagem do coração na vida após a morte. Geb geralmente não se manifesta, ou melhor dizendo, não manifesta os aspectos simbólicos ameaçadores da terra, suportados mais tipicamente por figuras como os Akeru ou Aker, e que dizem respeito especialmente à ameaça que a terra representa para a ressurreição, se zelosamente, por assim dizer, tentar reter o falecido para si mesmo, ou no plano cósmico para impedir o retorno do sol no horizonte terrestre no qual ele se põe todos os dias. Já tem vídeo sobre Aker aqui também na playlist sobre os deuses e deusas. Certos mitos de Geb, contudo, mostram a presença desses atributos mais ameaçadores. O manual mitológico Delta, por exemplo, fala de um javali que mutila o olho de Ra e engole o seu efluxo, ou a luz. O olho sobe à superfície da carne do javali, entretanto, e é recuperado por Tot, ou Dierhut. Já tem vídeo sobre Dierhut aqui no canal também. O texto prossegue falando da transformação de Geb em javali, de forma que claramente convidativa a comparação, se não identificação completa, com o javali anterior, abre aspas. Quanto à casa grande, chama-se o covil do javali. Utiliza-se a broca de fogo na sua entrada. É a casa da armadilha, ou rede, de Geb, quando os deuses o fizeram engolir urina, depois de ele ter assumido a forma de um javali. Isso também é feito a ele por causa do dano que causou a seu pai, Shu. Fecha aspas. Aqui, Geb está preso na forma de rede de mera terra, que recebe urina e outros resíduos, em vez do olho de Ra, cuja luz é reacendida pelo uso ritual da broca de fogo. A referência aos danos causados a Shu por Geb evoca outro mito, que só pode ser reconstruído com alguma incerteza a partir de numerosos atestados fragmentários. O mais extenso, o tratamento dele é encontrado em uma inscrição em Ismailia, El Arish, publicada por Griffith em 1890 e Goyon em 1936. Esse texto trata Ra, Shu e Geb como soberanos sucessivos. No final do reinado de Shu, algum tipo de desordem ou rebelião leva a sua retirada para os céus, da mesma forma que Ra faz na sequência da rebelião no livro da Vaca Celestial. No meio dessa desordem, Geb é tomado de desejo por sua mãe, Tefnut, que aparentemente ainda não se juntou a Shu nos céus, mas reina por direito próprio. Alguém a agarra à força, mas não fica totalmente claro no texto que Geb o faça. Este ato aparentemente leva a 9 dias em que ninguém se aventurou a sair do palácio e houve uma tempestade tal que nem o homem nem Deus puderam ver o rosto daquele que estava ao seu lado. Geb assume o poder e é reconhecido como soberano pelo povo.
Quando ele tenta colocar o Uraeus real na sua testa, porém, ele o queima gravemente. A serpente Uraeus aqui é chamada de filho da terra. Um termo comum para a serpente em egípcio, mas distintamente, melhor dizendo, irônico nesse contexto. Geb é posteriormente curado colocando o cocar de Ra. Mais tarde, o texto explica que esse cocar, sendo lavado em uma piscina sagrada, se transforma na forma de Sobek. Outra evidência desse mito vem de um feitiço no papiro mágico demótico, para separar um homem de uma mulher e uma mulher de seu marido, que afirma que Geb transformou sua forma na forma de um touro, e ele teve relações sexuais com sua mãe Tefnut, enquanto o coração de seu pai amaldiçoava seu rosto. Observe a esse respeito uma passagem do feitiço do Livro dos Mortos 17, onde aquele que carrega almas, que engole matéria podre, que vive de carniça, que está apegado às trevas e habita na escuridão, de quem os fracos têm medo, é glosado primeiro como ele é Set, mas depois em uma variante, ele é o grande touro selvagem, ele é a alma de Geb. No manual Delta, lemos que Geb afligiu seu pai quando ele teve relações sexuais com sua própria mãe, pelo que ele é punido. A lança, anteriormente nessa sessão, foi explicado que Onuris, frequentemente identificado com Shu, é chamado de mestre da lança neste lugar. Foi plantado nas coxas de Geb, presumivelmente por seu pai. Consequentemente, o texto acrescenta, abre aspas, as mulheres evitam relações sexuais com os maridos quando Geb está unido à mãe, fecha aspas. No manual mitológico de Tebtunis, lemos sobre, abre aspas, aquele que puniu o filho que cometeu um crime contra seu pai no matadouro em Hermópolis, fecha aspas, que, abre aspas de novo, deitou-se com sua mãe Tefnut e assim pecaram contra seu pai Shu, fecha aspas. Nesse texto, o filho pecador de Shu, claramente Geb, é punido por Enut, que agarra sua lança e fez um massacre no filho de caráter vil, que foi julgado como lhe convém e jogado de lado por ter copulado com deixa eu tentar falar esse nome, tá? Nemetawei, em Hermópolis, e Nebatenet, em Buto, substituindo Tefnut pelas deusas hermopolitanas locais. Nebetanet é glosada nesse texto como Horit, a grande Sekhmet de Mênfis, e Tefnut na casa de Dor. Mais tarde, um festival em 1º Akhet, no dia 19 do primeiro mês de Akhet, é explicado como, abre aspas, a vindicação de Shu, o filho mais velho contra Geb, que acontece lá no matadouro por meio de um ganso Bedjá, fecha aspas. O ganso, obviamente, substituindo Geb. Uma passagem adicional afirma que Geb é punido por aprisionar sua mãe Tefnut depois que ele a trouxe para a cama, o que, como aponta Jorgensen em 2014, ele aponta que é ambíguo, porque poderia se referir ao ato sexual ou ao esquife funerário, ou ao leito de parto. Para Geb, como a terra, aprisionar alguém sugere impor-lhe as limitações do ser terreno. Este mito também pode ser tratado em um texto ritual do Papiro Salt 825, intitulado O Fim do Trabalho, que foi projetado para carregar uma estatueta protetora de Osíris. Uma passagem desse texto conta que Shu, abre aspas, quando seu filho se revoltou contra ele, colocou o talismã Fim do Trabalho em seu pescoço para se salvar dele, e isso lhe causou um infortúnio. Mas Shu chorou quando esse infortúnio lhe aconteceu, e ele o ressuscitou num instante através do sopro de sua boca, destinado a seu filho Osíris, fecha aspas. Osíris é chamado aqui de filho de Shu, com a típica frouxidão dos termos de filiação nos textos míticos egípcios. Na verdade, as lendas das figuras que acompanham o fim do trabalho caracterizam tanto Shu como Geb como o pai de Osíris, e tanto Tefnut como Nut como sua mãe. Os eventos descritos assemelham-se claramente aos relatos discutidos acima, nos quais Geb é punido por um ato cometido contra Shu. A frase traduzida como destinado a
também pode ser lida com o sentido de em vez de. Essa leitura levantaria a questão de saber se a ressurreição de Geb aqui por Shu, um mitema também sem precedente, vem de alguma forma às custas de Osíris. Uma lenda sobre Shu, nesse texto, no entanto, diz, abre aspas, seu pai Shu fazendo doce sopro da vida para seu nariz todos os dias, e seria contra a natureza da teologia osiriana tratar a ressurreição de Osíris está ausente de alguma forma. Pode ser antes que a ressurreição de Geb pelo sopro da vida destinado a Osíris se refira à carga vivífica transmitida aos materiais terrosos da estatueta, feitas de argila e areia misturadas com resinas, assim como diz-se que o chão da câmara ritual, identificado com Geb, é de areia. Esta carga permite que a estatueta incorpore em si a ressurreição osiriana. Abre aspas. Discurso de Shu após ter colocado o talismã fim do trabalho em seu pescoço. O Anhi, ou seja, o dito anteriormente de Osíris, estável a cada dia, que se esconde na vida, enquanto a chama o envolve como seu amuleto, como aquele que está no talismã fim da obra. Fecha aspas. Por outro lado, pode ser que Geb aqui seja entendido como ocupando o lugar de Osíris na criação de Horus, para o qual ela encontra apoio na observação do feitiço 700 do texto dos caixões, que o falo de Geb, abre aspas, está entre as nádegas de seu filho e herdeiro. Se não houver um filho para um homem, ele age pelas costas da filha da Fênix, fecha aspas, que ela lê como o falo de Geb, substituindo o de Osíris. Geb, dessa forma, representaria ao mesmo tempo a ameaça representada pela Terra para os seres mortais e a continuidade que ela proporciona ao ser mortal como tal. Com o passar do tempo, a divindade tornou-se mais associada à terra habitável do Egito e também como um de seus primeiros governantes. Como uma divindade quitônica, Geb, assim como Min, que já tem vídeo aqui no canal também, tornou-se naturalmente associado ao submundo, as águas doces e a vegetação. Diz-se que a cevada cresce em suas costelas. E Geb foi retratado com plantas e outras manchas verdes em seu corpo. Geb também foi considerado um deus dos mortos, representando a terra em que o falecido era colocado, e portanto estava intimamente associado ao submundo. Geb é, portanto, a terra, não no sentido que ela seja somente a parte da arquitetura do cosmos, nem no sentido em que é o receptáculo da decadência dos vivos, mas sim como matriz de suporte da vida. Geb incorpora aquela continuidade da vida que, de uma perspectiva cósmica, constantemente atrasa o relógio da morte e da decadência, como no enunciado do texto das Pirâmides 368, no qual é dito que Geb fez com que Thoth, remontasse você, no caso Osíris, o rei falecido, para que o que estava em você chegue ao fim, ou seja, o processo de decadência. Portanto, a Terra é abordada na expressão 483, abre aspas, ó Terra, ouça isto que Geb disse quando espiritualizou Osíris como um deus, fecha aspas. Geb também simbolizava os vales e colinas da Terra, que era chamada de a casa de Geb, assim como o ar era chamado a casa de Shu, o submundo a casa de Osíris, e o céu, a casa de Ra. A identificação de Geb com a continuidade da vida fundamenta sua função de ratificar a transição da soberania. O rei ocupa o ou os trono ou tronos de Geb como seu herdeiro legítimo. Na verdade, na medida em que ele é um rei, ele é a semente de Geb, sendo Geb então o príncipe hereditário dos deuses de acordo com o Livro dos Mortos, no feitiço 142. Esse atributo pode ser tão saliente que ocasionalmente supera a identificação de Geb com a terra nos textos das pirâmides, que são ao mesmo tempo de aplicação puramente real e orientados para uma vida após a morte no céu. Portanto, no enunciado 373, o rei é levado por Horus para o céu para o seu pai Geb. Geb é a fonte de soberania para aqueles que reinam sobre a terra, os tronos de Geb, e esta função é dominante entre seus atributos desde os primeiros tempos. O soberano deve identificar-se com Geb como a fonte desta soberania, e, portanto, deseja-se que o rei
que você possa sentar-se à frente da Enéada como Geb, o principal dos deuses, como Osíris à frente dos poderes e como Horus, senhor dos homens e dos deuses, no enunciado 468, sendo que cada uma dessas instâncias de soberania, ao mesmo tempo universal e também delimitável das outras. Da mesma forma, o rei aparece aos deuses como Horus à frente dos vivos, como Geb à frente da Enéada, isso é, na frente dos 9 deuses de Heliópolis, e como Osíris à frente dos espíritos, no enunciado 690. Sendo a Terra o lugar onde toda atividade divina é sentida, Geb pode dizer ao transmitir a soberania ao rei, abre aspas, eu trago para você os deuses que estão no céu, eu reúno para você os deuses que estão na terra, para que você esteja com eles e ande de braços dados com eles. Fecha aspas, de acordo com o enunciado 474. Abre aspas novamente. Geb deu a você, o rei, todos os deuses do Alto e do Baixo Egito para que eles possam ressuscitá-lo. Seja poderoso através deles. Fecha aspas, de acordo com o enunciado 645A. Geb também é a fonte última de todas as oferendas aos deuses e, portanto, pode-se dizer que ele é a essência, ou K, de todos os deuses, de acordo com o enunciado 592. Sendo as oferendas aos deuses conhecidas coletivamente como o olho de Horus, diz-se que, abre aspas, Horus se alegrou ao encontrar seu olho, quando seu olho lhe foi dado na presença de seu pai Geb, fecha aspas, de acordo com o enunciado 478. Essa apropriação da generosidade da terra para a continuação da civilização é paralela à transmissão da soberania. Abre aspas. Eu me levantarei quando tiver tomado posse de minha bem-aventurança, assim como Horus tomou posse da casa de seu pai, do seu irmão e do irmão de seu pai, Sete, na presença de Geb. Fecha aspas, de acordo com o enunciado 519. A soberania nada mais é do que a posse do cosmos ordenado, que pode ser referido simplesmente como olho de Horus, por exemplo, no enunciado 587. As coroas do Alto e do Baixo Egito são igualmente caracterizadas como o olho de Horus que saiu da cabeça de Geb, de acordo com o enunciado 592. Geb é, portanto, responsável pela transcendência da condição terrena em sentido estrito, pela espiritualização dos bens terrenos. Abre aspas. Geb me faz voar até o céu para que eu possa levar até ele o olho de Horus. Fecha aspas. Isso é, assim para que o falecido possa trazer aos deuses aquilo que veio da terra e foi transformado em uma oferenda divina, de acordo com a declaração 524. Assim, abre aspas, Geb ergueu ao alto o poderoso olho de Horus, que está nas mãos de suas grandes almas e de suas almas comuns, fecha aspas, de acordo com o enunciado 589, sendo essas almas, presumivelmente, os próprios seres vivos terrestres. Apropriadamente, à luz do que foi dito, Geb é um juiz do uso que as dádivas da terra foram feitas. Portanto, é frequentemente feita menção ao tribunal de Geb, cujos membros estão listados no feitiço 627 do texto dos caixões. O julgamento positivo de Geb é manifesto, ao que parece, na geração de oferendas, e se aplica não apenas aos humanos, mas também aos deuses. O caso paradigmático é o de Osíris, para quem as oferendas sobem ao comando de Geb, de acordo com o feitiço do 185A do Livro dos Mortos. Nos textos das pirâmides, entretanto, o rei promete a qualquer deus que o ajude a ascender ao céu que seu Ka, ou seja, o duplo ou espírito, representando aqui o poder do sustento, será vindicado diante de Geb, de acordo com o enunciado 539. Às vezes, uma ênfase peculiar é colocada no uso de sua voz por Geb, que talvez seja o símbolo da ressurreição, enquanto a terra entrega o que está dentro dela. Abre aspas. Ó rei, a boca da terra está aberta para você, Geb. Fala para você. Você. Fecha aspas, de acordo com o enunciado 697. E da mesma forma, quando um cataclismo é ameaçado, uma de suas condições é que Geb não falará, de acordo com o enunciado 254 do texto dos caixões no feitiço 619. Abre aspas, a terra não se abrirá, Geb não falará, fecha aspas. A fala de Geb é ao mesmo tempo a ressurreição, a produção de alimento
e o julgamento que concede ofertas. Referências são feitas ocasionalmente às plumas de Geb, como na expressão do texto das Pirâmides 669, abre aspas, você deve voar e pousar por conta das plumas de seu pai Geb, fecha aspas, ou o feitiço dos textos dos caixões 682, abre aspas, se ele, nomeado Osíris, estiver cansado ou inerte, ele irá descansar nas plumas de Geb, fecha aspas. Essas plumas podem ser os ventos ou a vida vegetal, ou relacionadas à manifestação de Geb como um ganso, cuja voz também pode representar a voz de Geb mencionada anteriormente. Geb também ocorre frequentemente como um rei primitivo divino no Egito, e uma das lendas mais conhecidas sobre ele envolve a disputa entre Osíris e Sete pelo trono do Egito. Geb, como pai de ambos, foi chamado para mediar a disputa, e a história termina com a condenação de Osíris à morte por Sete, resultando em Osíris tornando-se o governante no mundo dos mortos. Geb é o primeiro de 3 pássaros-Ba com cabeça de falcão, a quarta das 5 divindades que estão por trás de Osíris entronizado, a quinta das 12 divindades em uma grande Enéade, a quinta das 14 divindades de uma grande Enéade que está em Karnak, a quinta de 14 divindades que enchem o olho da lua, a quinta de 15 divindades da grande Enéade, a quinta dos 15 deuses, designando os primeiros 15 dias do mês lunar, o quinto dos 15 deuses elogiando o crescente e o minguante da lua, o sexto de 16 deuses de uma grande Enéade, o 13º dos 26 deuses da proteção que ficam em uma misse diante de um abutre de asas abertas. Como variante daquele que está acima do dilúvio, ele é o 18º de um grupo de 40 divindades no livro do dia, o primeiro deus de 5 deuses na barca solar, segundo deus de 7 pessoas na barca solar, o 7º deus de 11 na barca solar, a 15ª divindade na litania solar, a 33ª divindade em uma série de divindades agachadas no friso superior da parede externa do santuário, uma das divindades do pátio da Casa da Vida em Heliópolis, membro da grande Enéade que está em Karnak, um dos reis deuses do início das faces egípcias, numa série de divindades, Geb quem recebe uma oferenda de incenso. Em conexão com os mortos, o falecido gostaria de cheirar com o nariz como Geb. É Geb quem abre o olho do falecido e permite que suas pernas sejam esticadas para baixo. Geb, Hapi e os filhos das trevas abrirão os caminhos para os falecidos. A filha de Hapi e a criança, ou os filhos das trevas, devem abrir o caminho. O falecido junta-se à comitiva de Osíris no dia do terremoto de Geb. Como uma divindade punitiva, Geb é uma das formas que protege Repera, ou Repre, que assa o falecido e entrega o Ba ao local de destruição. As costas de Sete são entregues a Geb e ele o protege. Em uma lista de partes do corpo divinizadas, as unhas do falecido são Geb em uma lista de partes de corpo divinizadas. Tudo que eu vou falar agora é de parte de corpo divinizada, tá? Quando não for, eu vou falar. O ânus do paciente é Geb. As costas de um homem são as costas de Geb. As costas do paciente são as de Geb. As costas do falecido são Geb. Geb age contra o veneno em um feitiço mágico como o senhor da orelha. O pescoço do falecido é Geb. O veneno não subirá na axila do paciente, pois Geb é direcionado contra ele, o senhor de sua axila. Os pés do paciente são Geb. Em um catálogo de peças de navio, o nome da costa ou margem em um ditado de barqueiro é o dorso de Geb, a costela de Asset e o peito de Neheb-Kau. Geb é o leme. O falecido conhece o nome do flutuador superior e do escariador inferior da rede de pesca. São as rótulas de Osíris e as pontas dos dedos de Geb. Geb é uma das 4 salas e o andar da Casa da Vida. A cobra Fiti é uma manifestação de Geb. A víbora macho, o Fitai,
é uma manifestação de Set ou Geb. Geb e Nut, como deuses do quinto e sexto dias do mês lunar, eles estão em alegria. Geb nunca recebeu um templo próprio. Não há evidências significativas de templos dedicados exclusivamente a ele, mas ele era reverenciado em templos maiores como parte do panteão egípcio. O culto moderno a Geb é menos difundido do que nos tempos antigos, mas algumas pessoas ainda incorporam em práticas religiosas contemporâneas, principalmente dentro de tradições neopagãs e reconstrucionistas. Como, por exemplo, a gente também tem a religião da Kemética Ortodoxa, na qual eu faço parte. Vamos falar um pouquinho sobre os deuses relacionados a Geb. Terra, ou Gaia, na mitologia grega, que é a personificação da terra, assim como Geb, e além disso ela também pode ser representada como uma mulher deitada. Iord, da mitologia nórdica, que é a personificação da terra na mitologia nórdica, e também compartilha a associação da terra e da fertilidade. A gente tem Prithvi, da mitologia hindu, que é uma deusa da terra e venerada como mãe de todos os seres vivos, e sua representação pode incluir uma mulher deitada. Telos, ou terra da mitologia romana, que é a personificação da terra também, associada à fertilidade e agricultura, representada como uma mulher deitada, também muitas vezes cercada por crianças. Pachamama, da mitologia inca, que é uma deusa também da terra e da fertilidade, adorada como mãe que nutre e sustenta a vida. A gente tem o Dagda, que é um deus celta associado à terra, agricultura e fertilidade, que é considerado um deus benevolente e poderoso. Já tem vídeo aqui sobre Pachamama e sobre Dagda no canal, tá? Se vocês podem procurar na playlist sobre os deuses e deusas. Assim como o de Deméter, que também já tem vídeo aqui, da mitologia grega, que é associada com a agricultura e fertilidade da terra. E também tem vídeo de outra divindade ligada a Geb, que é Inari Okami, que é uma divindade japonesa, shintoísta, né, associada à fertilidade, agricultura, prosperidade, geralmente vinculada à figura do arroz. Mas a divindade principal mais falada em conexão com Geb seria Cronos, da mitologia grega, que também é associado com a agricultura e a terra. E Geb foi equiparado ao titã grego Cronos porque ele ocupava uma posição bastante semelhante no panteão grego, como pai dos deuses principais, né? Zeus, Hades e Poseidon, assim como Geb era pai, né, de Osíris, Heruê, Set, Aset e Nebetiret. Geb e Cronos faziam parte de uma versão local do culto a Sobek, o deus crocodilo. Já tem vídeo sobre Sobek aqui no canal também, tá? Vocês podem procurar. A equação foi mostrada, por um lado, na iconografia local dos deuses, na qual Geb foi retratado como um homem com atributos de Cronos e Cronos com atributos de Geb. Por outro lado, os sacerdotes do templo principal local identificaram-se nos textos egípcios como sacerdotes de Sokneb-Tunis-Geb. Gente, vou tentar falar esse nome de novo, tá? Sokneb-Tunis-Geb. Mas nos textos gregos como sacerdotes de Sokneb-Tunis-Cronos. Consequentemente, os nomes egípcios formados com o nome do deus Geb eram tão populares entre os moradores locais quanto os nomes gregos derivados de Cronos, especialmente o nome Cronion. Quanto aos símbolos ligados a Geb, temos a cobra, o solo, obviamente, a terra, né? Além da cevada, do ganso, do touro, da víbora, do carneiro, do crocodilo, coelho, lebre, terremotos, risada, crescimento da colheita. Suas cores eram o verde ligado à vida e o preto, que é a lama fértil do rio Nilo. O animal sagrado de Geb é o ganso, e alguns egiptólogos afirmaram que Geb estava associado a um ganso mitológico criador divino que pôs um ovo mundial, do qual o sol ou o mundo surgiram. Essa teoria é considerada incorreta e resultante da confusão do nome divino Geb com o de um ganso de testa branca, o Anser albifrons, que eu estou deixando a imagem aqui para vocês, também chamado de coxo tropeço. Mas esse ganso é usado apenas como um fonograma para soletrar o nome do deus de acordo com o Lag. Na verdade, o ganso da testa branca nunca é encontrado como símbolo de culto ou pássaro sagrado de Geb. O ganso criador mitológico, na verdade, era chamado de grande grasnador,
e sempre descrito como um ganso do Nilo, ou ganso egípcio, que é o Alopochen aegyptiacus. Estou deixando a imagem dele aqui também, tá? Que ornitologicamente pertence a um gênero separado, e isso pode ser atestado em um papiro mitológico que data da 21ª dinastia. Imagens semelhantes desse pássaro divino podem ser encontradas nas paredes do templo de Karnak, Deir al-Bahari, mostrando uma cena do rei de pé em uma jangada de papiro e arrancando o papiro ritualmente para o deus tebano Amon-Ra-Kamutef. Já tem vídeo sobre Amon aqui no canal também, tá, gente? Na playlist sobre os deuses e deusas. O último deus criador tebano poderia ser encarnado em um ganso do Nilo, mas nunca em um ganso de testa branca. Nos livros do submundo, um sinal diacrítico de ganso, provavelmente denotando então um Anser albifrons, ou o ganso de testa branca, às vezes era representado no topo da cabeça de uma divindade antropomórfica masculina anônima de pé, apontando para a identidade de Geb. O próprio Geb nunca foi retratado como um ganso do Nilo, como mais tarde foi Amon, chamando explicitamente em algumas estelas do Novo Reino, Amon, o belo ganso, ganso do Nilo. O ganso simboliza paternidade, poder produtivo e vigilância. Quanto às oferendas ligadas, que você pode ofertar a Geb, a gente tem como ofertas tradicionais produtos agrícolas como cereais, frutas e vinho, que simbolizam a fertilidade da terra. Mas você pode ofertar itens relacionados a cobras, a touros, carneiros, fetiches de crocodilo, patchouli, sândalo, o incenso nag-champa, a resina damar marrom, nardo, estoraque, pinheiro, sálvia, ágata, unaquita, carvão, obsidiana, ônix, malaquita, turmalina verde, peridoto, pedra de jato, amêndoas, mel, bolotas, cerveja, cevada, pães, água fresca, grãos em geral e artemísia. Epítetos de Geb. Olha, tem tantos, não vou colocar todos não, porque senão a gente vai ficar aqui uns 3 dias falando, tá, gente? Eu vou passar alguns aqui pra gente. Qualquer coisa, aqui embaixo na descrição do vídeo tem as fontes que eu encontrei, todo o material da pesquisa, tá? A ama de leite das mulheres, a boca inteligente, a cabeça do templo, a criança perfeita, a grande enchente, o grande Num, a juventude, o primitivo das 2 terras, a proteção de sua cidade, a quem pertence a capina da terra ou terremoto em Heliópolis, aquele com a coroa alta de penas duplas, aquele com a grande Enéade, aquele com aparências brilhantes, aquele com braços fortes, aquele com cara de bravo, aquele com chifres afiados, aquele com grande poder, aquele com grande terror como os poderosos divinos, aquele com muita alegria, aquele com rosto brilhante, aquele com coração excelente, aquele com passo rápido, aquele com rosto perfeito, aquele com uma grande reputação, aquele com uma imagem oculta, aquele com uma ótima forma, aquele que abraça ou cerca, com cujas ordens os deuses estão satisfeitos, cuja casa é Heliópolis, cuja coroa de penas duplas é alta, cujo Ba é mais sublime que qualquer deus, cujo corpo está escondido num local sagrado, cujo desgosto é parcialidade ou ser tendencioso, cujo terror viaja por todas as terras, cujo trono está em Mênfis, cujos filhos estão com ele, de acordo com cujo comando surge a terra, em cujas mãos e pés está o deserto, em cujos braços estão a vida e a morte, excelente herdeiro de Shu, grande buzina ou cacarejante, Heru, não há nome onde o nome não existe, não se conhece o seu corpo, o Ágato Daimon, o Ba agressivo, o amado dos deuses, o ancestral, o antigo da Enéade, o Ba atacante no dia da reunião ou da luta, o Ba com grande reputação, o chefe da casa da perna, o chefe da casa de nascimento, o chefe da casa do magnífico, o chefe da Enéade de Heliópolis,
o chefe das duas terras, o chefe de Édifo, o chefe de Heliópolis de Rá, o chefe de Filai, o chefe do local de nascimento, o chefe dos tempos de Rinum, o confidente de sua filha Asset, o corajoso dos deuses e deusas, o descendente daquele que está nas margens, o Deus da terra, o Deus perfeito, o Deus sublime, o escondido, o excelente ancestral do príncipe da coroa branca, o excelente governante, o forte, o galgo, o governante da Enéade, o governante da eternidade, o governante das duas margens, o governante de todos os deuses, o governante do mundo, o governante do submundo, o governante dos governantes, o governante da terra de Deus, o grande Deus no local do esfaqueamento, o grande dos cinco, o grande príncipe do Egito, o grande príncipe entre os deuses, o grande terremoto, o herdeiro do trono do magnífico pilar de Ged, o herdeiro do trono que está do outro lado da costa, o iluminador na órbita do disco solar, o mais antigo, o maligno, o médico verdadeiramente bom, o muito popular, o pai de cinco, o pai de todos os deuses, o pai dos pais, o pai dos passarinhos, o pai dos reis em toda a terra, o poço de escavação, o principal dos primeiros grandes deuses, o protetor de seu pai Ra, o protetor de sua cidade, o protetor perfeito daquele que o entrega em seu coração, o Ba puro, o rei do Alto e Baixo Egito, o rei dos deuses, deusas, homens e todas as vacas, o rei dos reis, o representante de Pitá, o senhor do nomo de Ábidos, o senhor da casa do começo ou com ombo, o senhor da colina de Cóptos, o senhor da comida, o senhor da eternidade, o senhor da matança em toda a terra, o senhor da purificação, o senhor da realeza, o senhor da reputação, o senhor da terra na necrópole do Belo Oeste, o senhor da vida, o senhor das cidades, o senhor das duas terras, o senhor das plantas do campo, o senhor de cada lugar onde seu cá quer estar, o senhor de Édifo, o senhor de Coombo, o senhor de Filai, o senhor do campo, o senhor do céu, da terra e do submundo, o senhor do júbilo, o senhor do medo, o senhor do oeste, o senhor do ouvido, o senhor do poder, o senhor do terror, o senhor dos grãos, o ser divino poderoso, o sicômoro permitiu crescer, o Ba sublime, o touro de Nut, o touro dos touros, o Ba verdadeiro, o Ba viril, os dois luminares, ou o sol e a lua. Os estrangeiros tremem de medo dele. Ótima tagarelice, pai das cobras, para cujo cá alguém faz oferendas, por cujo perfume vivem as duas terras e a humanidade. Quem abre os ouvidos para quem ama, quem alivia a doença para quem o vê, quem ama Ma'at, quem ataca até os limites, quem atribui um local de sepultamento aos ancestrais do touro, quem aumenta a enchente do Nilo, quem começou a produzir alimentos, quem cria a Enéade, quem cria a vida para aqueles na terra, quem cria aquilo que existe, quem cria as plantas, quem cria as provisões para os seres, quem cria as provisões para cada boca que come, quem cria o grão, quem cria o ovo através do vento norte, quem cria o terreno, quem cria os reis, quem cria plantas frescas, quem cria todas as coisas, quem criou a terra, quem criou o Criador da terra, quem dá a quem ama uma ótima velhice, quem dá a vida inteira a quem lhe é devotado, quem dá alegria, quem dá as oferendas aos deuses, quem dá as regras para cada deus, quem dá origem à abundância de grãos, quem dá origem à comida, quem dá origem a todas as ofertas e coisas, quem dá origem ao grão para o vivente, quem dá origem aos senhores, quem dá origem às flores, quem dá vida a quem o segue, quem deixa a mentira ser pequena, quem deixa os anos passarem para quem não segue o seu caminho, é um epíteto hostil, quem devora os mortos no oeste, quem dirige Set para fora do Egito,
Quem é o responsável pela destruição da terra, talvez um terremoto, em Heliópolis? Quem é o poderoso através de seus olhos? Quem fertilizou o campo? Quem enche a terra com o que sai dele? Quem está em seu trono? Quem está no meio da grande colina? Quem está satisfeito com a eliminação da injustiça? Quem está satisfeito com Maat? Quem foi criado por Tefnut? Quem fortalece seu filho Heru em seu trono? Quem funda a terra com os frutos do campo? Quem funda os santuários para os deuses e deusas? Quem julga na casa da Fênix em Heliópolis? Quem permite que o filho de Uezir triunfe no grande salão? Quem mantém todos vivos com o que ele criou? Quem nasce de Num, água primitiva? Quem ordena a terra? Quem permite que aquele que pertence a Maat esteja seguro? Quem permite que as sementes dos deuses e dos homens se tornem substância? Quem permite que as sementes dos deuses se tornem substância? Quem permite que o Uezir esteja seguro em sua forma? Quem salva os necessitados dos poderosos? Senhor da terra? E agora, gente, antes de passar para a oração, é importante falar para vocês que todo o material que eu utilizei para fazer a pesquisa está aqui embaixo relacionado na descrição do vídeo. Então vocês podem procurar mais, inclusive como que se diz algumas palavras que de repente eu não soube falar direito, tá? Então vamos para a oração para honrar Geb, feita por Selene de Hecate. Ó Geb, Senhor da terra, que tua fertilidade seja a nossa bênção. Recebo tuas dádivas com gratidão e honro tua presença na terra que eu piso. Que a colheita seja abundante, que a prosperidade seja abundante e que a prosperidade floresça sob teu olhar. A ti, Geb, eu rendo minha devoção e admiração. Que assim seja. Salve Geb, Duá Geb. Eu ainda consegui uma invocação para Geb no site Sete Kemet que eu vou dividir com vocês também. É Geb que abriu sua boca, que seu coração é para você, seu coração. Bem, gente, aqui eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário, conta pra mim o que você achou e aguardo vocês no próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey, nay, nay. Yana hey, nay, nay. Yana hey.